O tema escolhido, ele ficou assim, definido para que a gente lembre da família que nós vamos celebrar o nascimento agora no dia 25, né? Então a ideia é que a gente tenha em mente que mesmo Cristo, com toda a sua grandeza, ele se inseriu numa família para desenvolver a sua infância e depois o seu trabalho. Então esse laço de família, o próprio Cristo nos trouxe a mensagem do quão significante ele é, né? Então a gente tem para que a gente tenha essa noção, e que no dia 25, quando nos reunirmos com a nossa família, a gente não esqueça de comemorar o aniversariante, que é Jesus, né? Que nós possamos lembrar dessa mensagem de amor que ele veio trazer e o significado da família na difusão e na implementação desse amor entre nós como sociedade, né? Então a ideia é que no dia 25 a gente faça todas aquelas coisas gostosas para a gente se reunir com a nossa família, que a gente faça o nosso trabalho social, quem puder, quem estiver com tempo disponível para isso, mas que a gente não esqueça que a comemoração principal é o aniversário de Jesus. É a celebração desse ente social que é a família, tá? Então, para desenvolver esse tema, a gente tem algumas passagens do próprio Evangelho, né, de Jesus, e a gente tem temas dentro do Evangelho segundo o Espiritismo e dentro do Livro dos Espíritos, a gente tem temas que tratam disso, né? Então, para começar, a gente tem dentro do Evangelho de Jesus, né, dentro dos evangelhos que os apóstolos fizeram a respeito da pregação de Jesus, a gente tem algumas coisas muito simbólicas, né? Uma delas é a passagem das bodas de Canaã, que é aonde o Cristo fez o seu primeiro milagre, né? Que é a transformação da água em vinho. E ele fez esse milagre a pedido de Maria, né? Maria, sua mãe. Tanto que ele fala, quando ela chega para ele e diz que eles não têm mais vinho, ele vira: mulher, ainda não chegou a minha hora. Mas ele atende o pedido de Maria, significando a importância dessa família que acolheu o Cristo, né? Maria é uma figura ímpar, né, dentro dessa missão do Cristo. E assim, tirando as divergências que nós possamos ter com relação ao culto de outras figuras que não o Cristo, nós não podemos deixar de reverenciar essa missão de Maria. Porque você imagina uma mãe acompanhar o sofrimento que foi a crucificação de Jesus, né? E assim, ela já sabia que passaria por isso. Quando o Cristo foi apresentado no templo, o sacerdote que recebeu, ele meio que prenunciou essa missão do Cristo e o quanto isso seria doloroso para ela. E ela, durante o crescimento do Cristo, durante a pregação, ela vai percebendo a grandeza daquele Espírito que ela recebeu. Aliás, ela já tinha essa grandeza, porque ela, quando foi visitada pelo anjo Gabriel,
ela diz: faça-se a sua vontade, Senhor. Faça-se a vontade de Deus, para que eu seja o ser que vai trazer à vida esse espírito tão grandioso, né? Imagina, né? O sofrimento de mãe já é penoso quando você vê o filho doente com a febre, o sarampinho. Você imagina você ver o seu filho sendo crucificado, né? O sofrimento que ela experimentou. E dentro desse evangelho, né, você tem a descrição do Cristo na cruz e Maria ao lado de João, e o Cristo designando a João que ele fosse a família de Maria, né? Mulher, eis aqui o seu filho, filho, eis aqui a sua mãe. E o João cumpriu isso. Ele, depois da morte do Cristo, ele leva Maria para Efésios junto com ele e ela permanece com ele até o final. Ele cumpriu o pedido de Jesus para que ele fosse essa família de Maria. Então aí, só dentro desse evangelho do Novo Testamento, você tem várias passagens que salientam a importância dessa entidade social que é a família. E mais ainda, né, quando Cristo estava lá já na sua pregação, e ele diz lá, quando procuram, sua mãe e os seus irmãos estão aí para conversar com você, e ele diz: quem é minha mãe, quem é os meus irmãos? E arremata dizendo: são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, ele já está dizendo para a gente que não é só essa família de sangue ou de proximidade que a gente tem que é importante. Que o nosso caminho de evolução, ele é transformar a sociedade humana nessa fraternidade universal. E isso é o projeto de perfeição que Deus tem para nós. Que nós possamos, a cada dia, em cada uma das nossas atitudes, dar passos para chegar nessa questão da fraternidade universal. Então, a mensagem do Cristo é amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E isso, o amar ao próximo como a si mesmo, como ele mesmo disse, como a gente vê dentro do esclarecimento no Evangelho segundo o Espiritismo, é não fazer para o próximo aquilo que não desejamos para nós e fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos de receber. Então é essa necessidade da gente ter essa mensagem e desenvolver isso de modo que um dia nós sejamos uma família universal. Tenhamos esse amor e essa cooperação com todos os nossos irmãos, independente de laços sanguíneos. Mas, para que isso ocorra, a gente precisa começar em casa, né? Nós precisamos começar com a nossa família, ter essas atitudes de fraternidade. E a gente sabe que isso não é uma missão nada fácil, né? Porque, embora a gente pressuponha que família é lugar de comunhão, família é lugar de união, de cooperação, a gente sabe que as famílias não são assim. Mesmo as mais harmoniosas sempre tem algum distúrbio, né? Como a gente diz, sempre tem uma ovelha negra na família. Às vezes essa ovelha negra não é nem nosso parente consanguíneo. Pode ser um cunhado, uma pessoa que se achega à nossa família e que de alguma forma traz algum tipo de desarmonia. Mas essa criatura que está ali, ela não está ali por acaso. E aí a gente
pensa, né, no sentido, para entender isso, né, a doutrina espírita ela vem trazer para a gente essa questão da reencarnação. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, essa questão da reencarnação, ela está no capítulo 4 e é exatamente aonde fala desses laços de família, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem a fala de Kardec exatamente dentro desse contexto, né? Desse contexto da reencarnação. Por que é que nas famílias existem esse arranjo, né? Por que é que eu tenho dentro da minha casa uma pessoa que às vezes me parece um inimigo? E isso não é por acaso. Porque a finalidade da reencarnação é exatamente que a gente resgate, que a gente aprenda a conviver com pessoas que em outras encarnações nós tivemos alguma divergência, alguma contenda, né? E muitas vezes quando a gente fala que o inimigo às vezes está dentro de casa, tá mesmo, porque essa pessoa que nos desafia o tempo todo, ela é às vezes um cobrador nosso, né? Nós somos devedores dessas pessoas, porque em outras existências a gente, de alguma forma, prejudicou essas pessoas. Então, quando lá no plano espiritual a gente decide reencarnar, a gente reencarna com o propósito de se melhorar. E lá no plano espiritual, a gente faz planos, a gente propõe mudanças e se dispõe a cumprir determinadas tarefas para esses reajustes que a gente tem necessidade de fazer. E a Terra é o lugar aonde a gente tem essa possibilidade, porque quando encarnados a gente vai passar por dificuldades. O estar encarnado implica em estar em um processo de regeneração, em um processo de reeducação. E essa reeducação, ela exige da gente, às vezes, algumas dificuldades a serem superadas. E essas dificuldades, elas estão ali para a gente solucionar. Então, quando a gente tem lá um parente difícil no meio da nossa casa, um pai, uma mãe, um esposo, um filho, a gente precisa voltar o nosso olhar não para enxergar aquela pessoa como uma coisa ruim na nossa vida. Uma pessoa difícil na nossa casa é uma pessoa de quem somos devedores. Então, qual é a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo? Que a gente enxerga essa pessoa como alguém que necessita da nossa compreensão. Que a nossa atitude com relação a essa pessoa que vai fazer com que ela se sinta acolhida e que nós, à medida que vamos acolhendo essa pessoa, nós vamos corrigindo erros que cometemos em outras existências, para que a gente possa cumprir aquele propósito que fizemos quando nos dispomos a reencarnar, tendo no nosso seio familiar aquela pessoa que para nós vai ser um desafio. Então a gente precisa começar a encarar essas pessoas que na nossa família são o nosso motivo de desarmonia, não como inimigos, mas como pessoas
a quem nós devemos alguma coisa e que nós, lá no nosso plano de reencarnação, nos dispomos a dar algum progresso na nossa vida. Porque cada vez que a gente reencarna com um propósito, ou vários propósitos, depende da ousadia da nossa proposta de reencarnação. E Deus nos dá aquele benefício do esquecimento, né? A gente reencarna com aquelas pessoas e a gente não lembra daquilo que fizemos ou que essas pessoas fizeram para nós. E esse esquecimento, na realidade, é uma bênção, porque se a gente chega aqui, tem esse conhecimento e começa a vivenciar as dificuldades desse relacionamento, a gente pode falar, não vou cumprir isso aí, não. não quero resgatar isso agora, não. E Deus permite, quando a gente vem com propósitos desses resgates difíceis e a gente, no meio do caminho, desiste, é permitido. É permitido, só que assim, a dívida fica suspensa, né? É como se você devesse para o banco um tanto, aí você tem lá um entreveiro na vida e você resolve que você não vai pagar, a dívida fica lá. Só que ela fica correndo, né? Ela não deixa de existir. Então, a proposta do Espiritismo é que a gente, nessas dificuldades, a gente enxergue aquelas dificuldades não como empecilhos, mas como desafios, para que a gente possa realmente nos esforçar e ir quitando esses nossos débitos. Para que a gente, quando partir daqui, pelo menos aquilo que foi acordado, ou grande parte do que foi acordado, a gente cumpra. E o mais do que isso, que a gente não contraia novos débitos. Porque muitas vezes a gente acaba, ao invés de diminuir a dívida, a gente acaba aumentando. E aí é assim, é como se a gente andasse para trás, né? Mas o Cristo, através do livre-arbítrio, ele sempre permite que a gente deixe de lado aquela proposta. Mas o deixar de lado implica em encarnar, utilizar o nosso tempo, né, aqui encarnado, e não evoluir. E a proposta do Cristo para nós é evoluir sempre. É chegar naquela perfeição que o Cristo diz que nós somos, seres perfeitos, seremos, né? Por enquanto ainda estamos em caminho de evolução e vamos ter que nos esforçar para chegar nessa perfeição. E essa perfeição, ela não vem sem esforço. E aí a gente tem, né, algumas definições, né, de família. E ontem, a hora que eu estava preparando o que eu iria dizer hoje para vocês, eu me deparei com uma frase da Joana de Ângeles, que diz o seguinte com relação à família: é grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Então, esses grupos familiares, não todos, alguns são mais desajustados, outros menos, são reuniões para que a gente possa promover esse ajuste, que a gente possa promover e auxiliar uns aos outros esse processo de evolução. Que a proposta da reencarnação é que a gente se melhore, que a gente evolua, né? E é que a gente evolua não materialmente. O material é importante, mas
a proposta é a evolução espiritual. Porque a gente tem algumas vertentes de evolução. A gente pode evoluir materialmente, intelectualmente e moralmente. Todas as 3 vertentes são importantes, né? Se a gente não tivesse, se a humanidade não tivesse evoluído materialmente, nós estaríamos ainda nas cavernas, né? Nós estaríamos nos matando com pedras. Aí evoluímos espiritualmente. Espiritualmente não, desculpe. Evoluímos materialmente e intelectualmente. Intelectualmente, evoluímos a ponto de que hoje as guerras não se dão mais corpo a corpo. É uma evolução? É uma evolução. É uma evolução que contribui com a nossa evolução moral? Provavelmente não. Mas todas essas tecnologias que levam a isso, elas podem ser utilizadas de outra forma, né? Essa evolução intelectual, ela pode ser utilizada para produzir vacinas, para produzir conhecimento que resolva questões de saúde, para produzir conhecimentos que resultem na melhoria da condição de vida da humanidade. Então, a evolução intelectual também é importante. Mas o que vai levar a essa nossa evolução em termos de caminhar para sermos espírito perfeito é essa evolução moral. E essa evolução moral, ela só tem condição de ser feita através do amor. O amor que a gente dá às pessoas que estão à nossa volta. O amor que o Cristo nos propôs quando ele veio aqui ensinar. Né? Essa importância do mandamento maior. Que, na minha visão, quando você cumpre esse mandamento que o Cristo falou, né? Quando ele foi questionado qual era o maior mandamento, se a gente cumprir o amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, nós não precisamos de mais nenhum mandamento. Se amarmos ao próximo, não matamos. Se amar ao próximo, não vamos passar ninguém para trás. Se amarmos ao próximo, nós vamos lutar para que todas as pessoas tenham o mínimo necessário. Então, esse amor de Cristo, ele traz essa mensagem e ele traz ainda essa questão de que somos seres destinados à perfeição. E quando se fez essa lei de vivermos em sociedade, porque uma das leis divinas é você viver em sociedade. E por que você vive em sociedade? Porque se você for se isolar numa montanha e ficar lá um ermitão, o seu espírito não vai evoluir nada. O seu intelecto provavelmente também não vai ter grandes evoluções. Então, a necessidade de viver em sociedade é uma lei divina. E ela precisa da nossa cooperação para que ela se processe. E tem mais uma relação de definição de família, que a gente tem no livro Renovando Atitudes, que é uma psicografia eu não vou lembrar o nome do autor, mas é uma psicografia que traz trechos do Evangelho, e um dos trechos, essa definição que eu estou falando, ela está num dos trechos que fala exatamente de vínculos familiares. E o Hamed, que é o espírito que se manifesta nessa psicografia, ele diz que a família, a rigor, é uma instituição social que compreende indivíduos ligados entre si por laços consanguíneos. E eu acrescento, além dos laços consanguíneos, a gente tem os laços de parentesco não consanguíneos, que seria, por exemplo, a nora, a sogra, o genro, né? As pessoas que chegam na nossa família
para se associar aos nossos filhos, aos nossos irmãos, e assim fazer com que essa família cresça e tenha ali outros elementos, né? Porque muitas vezes esses elementos eles são desagregadores, porque dentro da família, normalmente você, embora a gente já tenha conflitos na própria família, você tem ali uma criação que é comum a todos, e você tem formas de agir que são comuns a todos. Quando uma pessoa se ajunta à nossa família e vem com outros hábitos, com outros conhecimentos, com outras formas de se relacionar, isso sempre causa algum desarranjo, né? Algumas vezes são pessoas que estão ali tão inteiradas conosco que a gente não percebe, mas às vezes são figuras que se ajuntam na nossa família que vão gerar algum tipo de conflito. Então, essa lei da sociedade, né, que é uma das leis divinas, ela nos impõe essas convivências para que a gente treine esses nossos desafios. E mais do que isso, muitos desses seres que se ajuntam, né, à nossa família e que a gente acha que veio para desagregar, eles são seres que são às vezes ou nossos devedores ou nossos cobradores, né? Eles vêm ali para algum tipo de resgate. E quando a gente pensa, né, na família como essa organização social, se a gente pensar só numa existência, a gente não vê explicação para isso, né? Para que se junta ali naquela família aquelas pessoas que só vêm ali para contribuir para a confusão? Quando a gente pensa em reencarnação, que é essa a proposta, né, da gente viver em sociedade e ter esses laços consanguíneos e esses laços familiares, a gente entende que a proposta de Deus é que a gente tenha oportunidades de fazer diferente, vir aqui para fazer melhor, fazer diferente. E é essa a proposta de você reencarnar numa família. E temos também, né, dentro da questão familiar, né, a gente tem que refletir uma coisa, né? A nossa convivência familiar, quando a gente desempenha papéis de pais, de filhos, irmãos, ela nos traz um compromisso que nós precisamos entender e que nós precisamos desenvolver dentro daquele núcleo familiar. Porque é na nossa seara doméstica que estão a maior parte dos nossos desafios. Eu diria que tem 2 lugares onde a gente tem missões a cumprir, né? O primeiro é na família, né? Tudo ali são desafios, mesmo quando são bons desafios, quando você é o pai de uma família onde os seus filhos são harmônicos, você não precisa ter dor de cabeça com eles. E você tem outras famílias que estão ali organizadas para acolher espíritos que estão precisando de uma educação, né? Então, o espírito, muitas vezes rebelde dentro de uma família, ele nem pode nem ter sido parte de outros núcleos familiares em outras encarnações, mas são espíritos que precisam ser educados. E Deus amorosamente coloca essas pessoas no meio dessa família, que no mais é harmoniosa, para que essa família ensine àquele espírito essa lei de amor. Então, você tem dentro da família essa obrigação de conviver com esses
seres tão diferentes às vezes da gente. E você tem também um outro núcleo que também é desafiador, que é o núcleo profissional, né? Porque a gente passa a maior parte do tempo ou com a nossa família ou trabalhando lá no nosso emprego. E dentro desse núcleo de emprego, a gente não tem essa disposição que muitas vezes a gente tem na família. A gente não tem aquela compreensão, a gente não tem aquela amorosidade que existe na família. O que existe normalmente são disputas. E essas disputas, quando o ambiente é desfavorável, são muitas vezes desonestas, né? São muitas vezes um querendo puxar o tapete do outro. Então a gente tem dentro dessas relações sociais todas essas dificuldades para que a gente treine a nossa paciência, para que a gente treine a nossa amorosidade, para que a gente desenvolva virtudes que às vezes a gente nem sabe que tinha, ou que a gente perceba defeitos que a gente também nem sabia que tinha. Porque a gente para se conhecer, precisa analisar não só o que você é legal, né? Você não pode ouvir só as pessoas que te acham legal. Você tem que ouvir os inimigos. Os inimigos, às vezes, eles ensinam a gente muito mais do que as pessoas que nos amam. Porque os inimigos, eles não têm papas na língua, né? Eles já dizem de cara que você não foi legal, que você é isso, que você é aquilo. E é essas situações que nos fazem crescer. Porque a família nos acolhendo é muito bom. É gostoso você ter uma família harmoniosa, você ter um filho que, quando chega na velhice, vai lá e acolhe o pai, não abandona, está ali sempre presente, ou um pai que está sempre preocupado como que o filho está se conduzindo na sua evolução, porque a gente sabe que durante uma fase da vida, nós somos totalmente dependentes dos nossos pais, né? O ser humano é o único animal, primeiro, que mama até não sei quando. Segundo, se você largar uma criança no meio do mato sozinha, ela não vai conseguir sobreviver porque ela não tem mecanismos nem físicos e nem intelectuais para se desenvolver. Os outros animais, o cuidado da família, ele é restrito a um determinado período. Depois cada um vai cuidar da sua vida. Não tem essa de ficar no núcleo familiar. Pouquíssimos animais têm esse hábito de estar agregados. Alguns estão agregados em matilhas para caçar, para poder enfrentar inimigos comuns. Mas a família humana, ela é assim essencial para que a gente se desenvolva. Tanto que a gente começa a se tornar autônomo lá na adolescência. Às vezes até a vida adulta tem muitas pessoas que ainda dependem da família para se conduzir na vida. Não é o ideal, né? Então, o ideal é que os pais criem seus filhos de forma a torná-los criaturas autônomas. Mas essa autonomia, ela se desenvolve com o tempo e ela se desenvolve com a amorosidade que a família traz para as criaturas, né? Um filho criado num ambiente harmonioso, ele tem muito mais chance de ser um adulto saudável, de ser um adulto autônomo. E muitas vezes na família a gente vai ter aqueles filhos que não vão chegar nesse ponto que a gente gostaria, né? São pessoas difíceis que precisam da nossa compreensão e que precisam ser direcionados, né? E a família não pode desistir dessas criaturas mais difíceis,
Porque quando um pai e uma mãe desiste de um filho porque ele é essa criatura difícil, dificilmente essa pessoa vai encontrar no seu caminho alguém que o ajude a sair dessa situação, né? A gente tem o amor materno normalmente conduzindo, né? A gente tem mães que mesmo sabendo que o filho é aquela criatura errante, que ela não desiste. Quantas mães não estão aí nesse domingo de manhã em filas de presídios, sabendo que o filho é bandido e nem assim ela desiste daquela criatura. E você tem mães que abandonam filhos. E muitas vezes esse abandono, ele está vinculado a algum tipo de resgate, né? Você ser abandonado por seu pai, por sua mãe, é uma situação que marca muito a pessoa. Mas, ao mesmo tempo, você tem famílias que não têm filhos e que adotam essas crianças. Eu tenho um casal de amigos que há mais de 20 anos atrás adotaram um garoto. Depois de algum tempo, eles queriam mais um filho, porque um deles não podia ter filhos. Adotaram uma menina. E assim, o juiz que conduziu o processo de adoção dessa menina sabia da condição, eles têm uma condição financeira boa, sabiam da amorosidade do casal com relação a esses filhos adotivos. E aí esse juiz entrou em contato com esse casal, pedindo para esse casal que eles adotassem mais uma criança que era irmão dessa segunda criança, da menina que eles haviam adotado. E eles adotaram mais essa criança. Eles têm 3 filhos adotivos. Agora, o fato de um casal não poder ter filhos e ter essa disponibilidade é uma coisa muito bonita. E provavelmente essa relação com essas crianças, ela não é ao acaso. Ela é alguma proposta de vida que esse casal fez para que eles pudessem trazer para essas crianças uma condição digna. Porque quantas crianças não ficam em orfanatos e acabam, depois que crescem, se perdendo, né? Por não ter um tutor, por não ter uma pessoa que conduza a vida dessas crianças. Então, essa importância da família também está nisso. Quantas crianças que estão aí abandonadas e que vão ter questões de segurança, questões de condução da sua própria evolução, comprometida por não ter sido, ter tido essa convivência de um núcleo familiar. Isso é muito importante a gente refletir, né? Porque não é muito fácil a gente condenar essas pessoas que estão aí no crime, essas crianças que cometem um monte de atrocidades, sem conhecer a história dessas crianças e sem conhecer essa proposta que às vezes é tão dura, né? Imagina você vir numa condição de órfão, você não ter ninguém para zelar por você. É uma condição difícil. E como é importante você ter casais, pessoas, às vezes não precisa necessariamente ser um casal, pessoas que adotam crianças para que possam conduzi-las
de uma forma a que elas tenham uma condição de ser pessoas do bem. Porque a proposta da família é que a gente exercite o amor ali para que a gente seja pessoas do bem, para que a gente conduza a nossa vida de acordo com os preceitos cristãos. E é isso que a proposta da reencarnação traz, né? Que a gente volte para sempre estar nos melhorando, para sempre estar evoluindo enquanto seres humanos. E essa evolução, ela é facilitada por esse núcleo que pode nos proporcionar condições de exercitar paciência, amorosidade, persistência com o outro, a compreensão do outro, enxergar o outro em suas qualidades, mas também nas suas dificuldades. Porque às vezes a dificuldade do outro é aquilo que nós podemos oferecer para o outro, né? E às vezes a minha facilidade, ela pode levar ao outro a uma condição muito melhor. E essa condição, dentro da família, está ali. Tipo assim, Deus está falando assim para nós, olha, essa criaturinha que está aí com você, é um pacotinho que eu te dei para que você evolua. É um pacotinho que eu te dei para que você diminua os seus débitos. E é essa proposta da gente ver nesses laços familiares essa oportunidade, porque o estar encarnado numa família e ter momentos de dificuldade de relacionamento é uma oportunidade para que a gente evolua enquanto espírito eterno. E é isso que o Cristo nos mostrou, né? Ele veio ali naquela família singela, numa condição material que não era das melhores, né? Embora ele tenha lá o pai, a mãe, a condição de criança atendida, era uma época difícil em que viver numa cidade tipo Nazaré era uma cidade minúscula da Galileia, não era nem muito considerada, né? E o Cristo ali se desenvolveu com uma família modesta, mas com uma família amorosa. E é essa amorosidade que o Cristo espelhava. A amorosidade não era só do Cristo, era de Maria, era de José, que estava ali para conduzir aquele espírito extremamente elevado naquela fase em que o espírito estava encoberto por aquela criança frágil, né? Imagina aquela criança que deve ter sido Cristo. O quanto ele não deve ter tocado o coração de Maria e de José. E o quanto Maria e José não fizeram em favor desse espírito elevado. Então, que nós possamos, né, nessa próxima semana, lembrar dessa família tão singela e lembrar da mensagem que o Cristo veio trazer de amor, né? Dessa convivência amorosa, dessa cumplicidade em fazer o bem em favor do outro. Então, a mensagem do Natal, ela é essa mensagem de amor, essa mensagem de cooperação entre os seres humanos. E a família é o primeiro núcleo, onde a gente exercita esse amor e essa compreensão. Que Jesus possa nos amparar na nossa vida, né? E que nós possamos, dentro das nossas dificuldades nas nossas famílias, pensar na mensagem do Cristo, pensar
nessa lição de amor que o Cristo veio trazer para a gente. Então é isso, a mensagem para a gente levar e refletir durante essa semana. E quando chegar lá no dia 24, quando estivermos comemorando com os nossos familiares, que a gente lembre dessa mensagem, que a gente lembre do aniversariante e procure, dentro da nossa família, fazer a nossa parte, fazer o nosso melhor.